Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição. Hoje a lição de número 4, que tem como tema Testemunho de um Gadareno. Testemunho de um Gadareno. E o nosso texto principal está em Marcos, capítulo 5, verso 19. Mas antes de lermos esse verso, convido você para junto fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de dar a Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração. E que possamos sair hoje motivado cada dia mais a testemunhar do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então convido você que abra a sua Bíblia ali no livro de Marcos, capítulo 5, verso 19. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, que é a que está usada aqui na lição. Que diz o seguinte: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você, né? Que Deus aí, Jesus falando para aquele homem gadareno, que ele veio para sua casa e ali testemunhar do seu amor e seu cuidado para com ele. A gente vai entender melhor no contexto da lição. E a pergunta do quebra-gelo é: quanto vale a vida? Para você, me responde aí, quanto vale a vida? A vida para mim tem um valor inestimável. Eu sempre falo que o mundo é muito bom, mas ele só é bom porque tem pessoas neste mundo. Imagine você vivesse sozinho em todo esse planeta. Por mais lindo que esse planeta seja, ele não seria tão bom se não fosse as pessoas que neles habitam. Então a vida, ela vale muito, a vida é muito importante. E ainda continuando no quebra-gelo, tem uma segunda pergunta. E quando você inverteria por alguém, né? Quanto você inverteria por alguém? Quanto você dedicaria a alguém? Qual investimento financeiro, vamos falar assim, você investiria para salvar alguém? Então, é sobre isso que a lição de hoje fala. E a última questão ainda, dentro do quebra-gelo, é: e se fosse um familiar seu? O quanto você está disposto para salvar um familiar seu? Quanto você está disposto a salvar uma vida? Quanto de fato vale uma vida? São questões que a gente precisa pensar, refletir sobre a nossa vida e ver o que nós estamos fazendo para buscar salvar aqueles que estão ao nosso redor. Aqui na parte para refletir, começa na história. Lembrando que a lição de hoje, ela foi escrita pelo Emanuel Nascimento, da Associação Norte do Pará, aqui da União Nordeste. A União Norte, melhor dizendo. Na história do Gadareno, vemos duas reações. Nós temos duas reações ali, quando Jesus expulsa os demônios daquele homem. A gratidão do ex-endemoniado, ele fica muito feliz, porque Jesus o libertou pela a cura e também nós temos o medo e o ódio dos donos dos porcos pelo prejuízo trazido pelo milagre. Que quando Jesus expulsa os demônios pedem para que Jesus o enviasse aos porcos, e Jesus o permite, ele vai e todos os porcos morrem afogados ali na água. Aquele homem havia há muito tempo ali, aquele homem havia sido subjugado por Satanás durante muitos anos. Ele tinha perdido a família, a saúde física e mental, a dignidade e o convívio social. Ele vivia ali entre os sepulcros, ele vivia ali isolado da sociedade. Ele vivia longe de sua família, não tinha mais saúde, não tinha mais saúde mental, não tinha saúde de jeito nenhum. Uma situação terrível. Entre essas ida e vinda de consciência, seu olhar se encontra com um olhar manso e piedoso, e é o bondoso Jesus. Aquele homem, num momento de lucidez, ele encontra Jesus. E ninguém continua igual depois de ter um encontro com Jesus. Quando você lê na palavra de Deus, todas as vezes que alguém se encontrou com Jesus, ele saiu de lá transformado. Houve uma mudança, embora que tenha demorado algum tempo, como no caso de Nicodemo, mas todos que tiveram encontro com Jesus saíram da presença de Jesus impactados. E houve uma mudança de vida, ou por bem ou por mal. Mas sempre há uma mudança. Quando se aceita Jesus, há uma mudança para o bem. Quando se rejeita Jesus, de fato, há uma tragédia na vida, como foi no caso do jovem rico, que rejeitou e seguiu a sua vida, e a gente não sabe o fim dele. Mas o fato é que ele não aceitou Jesus. Cristo fez um grande investimento para salvar aquele homem.
A gente sabe, primeiro, ele enfrentou um mar revolto. Lá no capítulo 4 de Marcos, no verso 35 e 41, Jesus enfrenta um mar revolto, uma tempestade, para chegar até aquele homem. Logo em seguida, a fúria dos homens possessos, depois que Jesus cura aquele homem, no capítulo 5 de Marcos. Ali em Mateus capítulo 8, verso 28 a 33, diz que as pessoas ali ficaram zangadas, odiaram Jesus, porque Jesus havia expulso o demônio. Não simplesmente por Jesus expulso o demônio, mas porque aqueles demônios foram para os porcos e os porcos morreram, pelo prejuízo em relação aos porcos, né? Ou seja, aquelas pessoas estavam dando mais valor aos animais, que eram considerados biblicamente como animais imundos, e animais que é considerado por Deus como não alimento, e eles ficaram chateados. Jesus, além de enfrentar esses homens, ele enfrentou também a ganância e o medo dos porqueiros, para em seguida ser expulso de Decápolis. O que acontece é que Jesus, ali em Marcos capítulo 5, verso 17, Jesus é expulso de Decápolis, daquela região, daquela cidade, porque Jesus expulsou o demônio, e os demônios tinham entrado naqueles porcos, e os porqueiros ficaram com raiva e expulsaram Jesus daquela cidade. Ou seja, Jesus, para eles, não era bem-vindo ali, porque eles haviam achado que havia um prejuízo sobre ele. Ele não estava nem aí para um outro ser humano, que foi o milagre que Jesus fez na vida do gadareno. O fato é que ele estava mais preocupado com o prejuízo financeiro. Mas ele enfrentou tudo isso para libertar aquele homem. Jesus enfrentou o mar revolto. Jesus enfrentou aqueles homens, né, dono dos porcos. Jesus enfrentou ser expulso daquela região, simplesmente para libertar um homem que estava em processo. Por que Jesus fez isso? Pelo valor do ser humano, por quanto aquele ser humano vale, entendeu? Ao ver Jesus partir, quando Jesus parte, o gadareno rogou que pudesse ir com Jesus, pois nunca havia sentido tanta paz como aquele que ele encontrou em Jesus. Ele estava feliz porque encontrou em Jesus a paz que ele tanto precisava. A negativa de Jesus parece um pouco estranha no primeiro momento, mas na perspectiva de Jesus, o ex-endemoniado deveria se transformar em um missionário entre os seus. Aquele homem deveria ficar ali, porque aquele homem seria um testemunho do amor de Jesus. Muitos iriam ver ele, como de fato viram como ele estava antes, e agora como ele vive uma vida digna e tudo. Então a sua vida seria uma vida de testemunho do amor de Deus, né? Uma vida de testemunho. Por isso que o tema da lição fala, né? O testemunho de um gadareno. Enquanto os porqueiros trouxeram os seus para expulsar Jesus, o missionário de Gadara levaria Jesus até eles. Ou seja, muitos vieram ali, os porqueiros foram testemunhar, falar de que Jesus tinha feito mal para eles. E aí eles disseram, olha, vamos lá expulsar esse homem, que esse homem não pode ser bem-vindo aqui. E aquele gadareno, aquele homem, ele vai até a sua família, ele vai até o seu, ele vai até aquela cidade, toda aquela região de Decápolis. Decápolis é uma região que compõe 10 cidades. E ele vai ali e testemunha do amor de Jesus. E quando Jesus volta ali anos depois, Jesus volta ali, as pessoas já não querem que Jesus vá embora. A primeira vez que Jesus entra ali, Jesus é expulso. E ali ele deixa o missionário. E anos depois, quando Jesus volta ali, tempos depois, quando Jesus volta ali, as pessoas agora de Gadara não quer que Jesus vá embora, pelo testemunho que aquele homem deixou, né? Pelo testemunho, pelo trabalho missionário daquele homem naquela região. Aqui na parte do Quebrando o Gelo, lembrando que você pode deixar aí os seus comentários, tá bom? E a primeira pergunta do Abrindo o Coração é o seguinte: devemos apresentar Jesus às pessoas? Como você tem se saído nessa tarefa? Devemos apresentar Jesus às pessoas. Como você tem se saído nessa tarefa? Você pode também estar deixando aí a sua resposta nos comentários. O fato é que devemos todos os dias, como vimos na lição anterior, falar do amor de Jesus em tempo oportuno, em tempo não oportuno, e buscar termos a oportunidade
para falar do amor de Jesus. Devemos fazer isso esse mês, por exemplo, através da missão Caleb, né? Pregando na missão Caleb, testemunhando, visitando. A pergunta é como você tem saído? Você tem de fato saído para pregar o evangelho, testemunhar? Devemos fazer isso. Você tem testemunhado Jesus aos seus familiares, amigos? Eu sempre que possível. Eu tenho falado do amor de Jesus. Eu já distribuí para minha mãe, já distribuí para o meu irmão, para minha irmã. Algum irmão meu, uma irmã minha batizada, o irmão já batizou, mas infelizmente terminou saindo. O fato é que alguns membros da minha família já aceitaram. E aí eu sempre tenho buscado testemunhar do amor de Deus e do seu cuidado para com o meu próximo. A terceira e última pergunta é de quando foi a última vez que você trouxe alguém aos pés de Jesus pelo batismo? Eu não vou mentir para vocês, eu creio que agora em setembro faz aí 2 anos, né, que uma pessoa, né, que eu trabalhei com ele, tudo, tomou a decisão pelo batismo e ainda hoje está lá na igreja firme e forte, né? Mas recentemente eu estive na minha cidade e algumas pessoas que eu havia dado estudo bíblico, né, enquanto morava lá. Eu voltei lá em janeiro e descobri que uma boa parte dessas pessoas também já se batizaram, já aceitaram Jesus. A gente fica feliz, né? Porque às vezes a gente dá um estudo bíblico para a pessoa não aceita, né? A gente fica triste, porque a gente quer que as pessoas aceitem a Jesus e aí a pessoa não aceita. O fato é que depois outro vem, dá um estudo, ou faz um evangelista, semana de colheita e tudo mais, e a pessoa decide. Então, não é perdido. Então, aproveite cada oportunidade para falar do amor de Deus para as pessoas. Aqui na parte do Trabalhando Junto, você escolha 5 amigos e ore por ele durante 3 meses. Quanto mês? 3 meses, né? E peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria para abordá-los e convide-o para estudar a Bíblia e para um programa da igreja, né? Por exemplo, daqui a 3 meses, nós estamos em julho, né? Temos agosto, setembro, outubro, novembro. Ou seja, em outubro termina os 3 meses, você já orou por essas pessoas, você já dá dando estudo para ela. E em novembro nós temos aí o evangelismo do Projeto Mel. E dá certinho para levar essas pessoas para esse evangelismo do Ministério da Mulher, do Projeto Mel, em novembro, que é a última semana de novembro, dá certinho para que essas pessoas tomem a decisão ali, através do programa do Projeto Mel, tá bom? Mulheres levando luz, né? Então que de fato possamos fazer a diferença, que possamos orar pelos nossos amigos. O meu apelo para você é assim, meu apelo para você é que você ore pelos seus 5 amigos. E eu quero que você coloque assim, eu vou orar pelos meus amigos. Essa é o comentário, essa é a resposta que nós queremos de você nesse dia. Eu vou orar pelo meu amigo, eu vou orar pelos meus amigos, tá bom? Meu desejo é que Deus continue te abençoando ricamente a sua vida. Lembrando, na próxima semana, nós falamos sobre Jonas fugindo da missão. A gente vai falar sobre Jonas fugindo da missão, é o tema da próxima semana. E a pergunta do quebra-gelo é, você já recebeu uma missão difícil? Você aceitou o desafio ou deu alguma desculpa, né? É a pergunta do quebra-gelo da próxima semana, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos da Tua Palavra. Obrigado porque podemos testemunhar do Teu amor. Assim como aquele homem de Gadara testemunhou de Jesus na sua cidade, entre os seus, e fez uma grande diferença em toda aquela região de Decápolis, ali não só na sua cidade, mas em toda a circunvizinhança, ele pregou e houve uma grande diferença, porque ele testemunhou. Que possamos fazer a diferença na cidade onde nós moramos, possamos fazer a diferença na região onde estamos inseridos, mas que de fato possamos ser testemunho de Cristo aonde quer que estejamos. E que possamos ver os nossos amigos, as pessoas que vão morar por ela agora durante 3 meses, 5 amigos, e oferecemos estudos para ele e buscar levar para o evangelismo do Projeto Mel lá em novembro, no final de novembro, ali no final do evangelismo, possamos ter a grata alegria de ver essas pessoas descendo as águas do batismo. Que alegria será ver nossos amigos tomando a decisão pelo Senhor Jesus. Que possamos de fato fazer isso, que possamos nos colocarmos nas Tuas mãos para sermos usados por Ti. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, meu amigo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar. Faça a diferença você também. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.